Fala galera e sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos aqui à correção da Olimpíada OBMEP de 2025. Se liga aí. E mais uma vez sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão aqui no Matemática Fácil. Galera, aquele acordo nosso de começo de vídeo, né? Já vai lá, não perde tempo. E dê o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera e vamos dar uma olhada nela que já está aqui ao lado. Prova OBMEP de 2025, Olimpíada Brasileira de Matemática, das escolas públicas, também aplicado nas escolas privadas. Nível 3 para a galera do ensino médio. Fala, meus consagrados, tudo bom? Vocês sabem que eu não sou muito de fazer isso, mas se possível, Vossa Senhoria poderia ajudar com um gostei? É por um motivo bem simples, meio bobo, é que o YouTube tá matando meu canal. E existe uma forma de Vossa Senhoria ajudar não só eu, mas qualquer canal de educação, apenas com um likezinho cheiroso. Coisa simples, mas ajuda demais. Obrigado, seus lindos. Agora, simbora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. Provinha na tela para vocês. Já vamos pegar ela ali e aumentar aqui. Vamos aproximar. Já colocar aqui numa posição legal para começarmos ali nossa correção, passando questão por questão. Vamos ali juntos, ok? Olha lá. Seguinte, pessoal. Ele falou ali, ó, na primeira questão ele trouxe assim. Na conta armada, as letras A, B e C representam algarismos diferentes de zero. Comando da questão, qual é o valor de A mais B mais C? Ao olhar para a conta armada, galera, nós vemos que o nosso resultado, que são 3 As, é o número que tem centena, dezena e unidade. Então a gente pode pensar no seguinte, né? Questãozinha 1. Aquele A 3 vezes, eu posso decompor ele em 100 vezes A mais 10 vezes A mais A. Separando ali, né? Centena, dezenas e unidades. Só que 100A mais 10A, 110. Mais 1, 111A. Ok? Vamos focar nesse número 111. Vamos focar ali naquele pedaço. Tá certo? 111, pessoal. A gente pode pegar e decompor esse número. Eu posso decompor ele como 3 vezes 37 vezes A. Certo? Ok. 37, ele é um número primo, ele é maior do que 9, então ele não pode dividir ali os nossos valores, ok? Então, essa multiplicação não é o nosso 3A, e essa multiplicação não é a mesma coisa que AB vezes C, que o exercício nos deu? Sim. Então, já que o 37 ele é primo, ele é maior do que 9, então daqui nós temos duas situações para analisar. Ou o nosso AB ele é igual a 37, e aí o A seria 3 e o B seria 7. Ou esse AB teria algum valor que o 37 divide. Então 37 vezes 2, 74. E aí o nosso A seria 7 e o B seria 4. Ok? 34 de onde, professor? Só a gente fazer 37 vezes 2, né, galera? Ok? 37 vezes 3 já passa da nossa ideia lá daquele 111, então não vamos trabalhar com esse valor acima disso. Então basta ali até vezes 2. Pensando nessa primeira possibilidade aqui, pessoal, vamos começar por esse lado. Ali eu estou falando que o nosso A seria 7, ok? Essa é a conclusão que nós tiramos desse pedaço. Só que o A não vai poder ser 7 porque, desenvolvendo o que está lá em cima, eu teria que 74, que é o nosso AB, vezes C, teria que ser, lá de cima, 111 vezes o A. Só que o A não é 7. Ou seja, 74 vezes C teria que ser 777. E ao dividir 777 por 74, o C não é um número inteiro. E o C tem que ser algum número inteiro, algarismos ali, né, diferente de zero, para montar a continha da forma que está aqui acima, ok? Então, este raciocínio não nos atende, porque C não seria um número inteiro.
Agora, do outro lado aqui da nossa igualdade, o meu A sendo 3, A sendo 3, então o B seria 7. Tem algum número que nos atende em cima disso? Sim, né? Como que a gente chega nele? Na mesma ideia. Eu teria aqui 37 vezes C, teria que ser igual a 111 vezes o meu A, só que o A não é 3? Sim. Então, 333 dividido por 37. O meu C é 9, certo? A gente tem um valor para isso. 37 vezes 9 ali, a gente teria esse resultado. Então, esse valor nos atende, né? O A sendo 3, o B sendo 7 e o C sendo 9. Então, já que ele quer A mais B mais C, então nós vamos ter 3 mais 7, que é 10, mais 9, 19. E 19, olha lá, gabarito, letrinha D. D de dei conta de questãozinha detonada, ok? Então, primeira questão ali já se foi. Vamos para a questão, vamos colocá-la ali. Questão de número 2. Vamos colocar aqui uma retinha separando, só para dar uma organizada na casa. E a questão falava assim: Darlene colou 36 adesivos redondos e pretos de 3 tamanhos diferentes. E os tamanhos são pequenos, médios e grandes. No centro dos quadradinhos de um quadriculado 6x6 desenhado em um papel transparente. Depois de colar, Darlene foi lá e dobrou o papel 2 vezes, sobrepondo exatamente as partes dobradas, né? Ou seja, ali naqueles quadriculados. Tá? A figura mostra como ficou o papel dobrado. E aí ele nos pede o seguinte: qual é o maior número de adesivos de tamanho médio que Darlene pode ter colado? Os de tamanho médio é o nosso foco. Então vamos lá. Se eu tinha um 6x6, né, galera? Era o meu quadriculado. E ele se tornou um 3x3, quer dizer que a sobreposição ali aconteceu algumas vezes. Eu tenho que pensar na quantidade maior que isso pode ter acontecido. Eu posso ter dobrado ali, né? Se ela era um 6x6, dobrei uma parte em cima dessa. Ele ficou um 4x4. Dobrei uma segunda parte em cima dessa. E uma terceira parte em cima dessa daqui. É a maior possibilidade que eu teria, né? 3 dobraduras em cima do mesmo local, ok? Pensando nessas dobraduras, galera. Se eu estou vendo, depois que dobrei todo mundo, sobrepondo, adesivos pequenos, o adesivo pequeno não me atende, certo? Porque eu veria o grande e o médio por cima dele. Agora, olhando para os médios, eu estou vendo 1, 2, 3 médios. Só que, mesmo vendo esses 3 médios, eu não teria as 3 dobraduras mais o que eu estou vendo, então seriam 4 no total, certo? Vamos puxar aqui um para o lado. Então, nós teríamos ali os 3 médios que eu estou vendo vezes 4. Então, eu teria 12 adesivos médios, ok? Os 3 que eu dobrei, mais o quarto que eu estou vendo ali, que já seria daquela posição, já que é para pensar na maior possibilidade. Agora, olhando para os grandes. Eu não posso ter 3 médios dobrados por baixo dessa galera, então eu tenho os 3 grandes que eu estou vendo, só que eu posso ter 3 médios embaixo dele. Então, 3 vezes 3, 9. O meu total ali, então, seria 21 adesivos. E 21, o nosso total, letrinha B. B de bola, B de bosque, B de beleza. Ok? Então, já que era para pensar na maior quantidade, eu tenho que pensar na questão de que em um mesmo local ali, eu estou vendo mas eu tenho 3 dobraduras por cima daquela figura. Tá? Vamos para a próxima, olha lá. Questãozinha 3 na tela. E falava assim. Inclusive, essa questão, ela apareceu em todos os níveis, tá? Todos os níveis ali, nível 1, nível 2, nível 3, tinha essa questãozinha. Falava o seguinte: Marcela escreveu os números de 1 a 8, um em cada círculo da figura, de modo que em círculos conectados por um segmento, ele falou que não apareçam números consecutivos.
E aí o comando da questão, quais números ela escreveu nos dois círculos destacados em cinza? Então o que a gente precisava para a questão, galera? Pensar nessa questão das conexões. Quais são os círculos, afinal, que eu tenho as maiores conexões? Não são esses centrais? Olha só para um deles. Esse que eu estou deixando marcado, por exemplo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 conexões. Ou seja, tem 6 números que eu não posso escrever próximo a ele. Pensando nisso, esses números com as maiores conexões tem que ser o extremo dos valores que eu quero utilizar. Então, o 1 e o 8. Ah, onde eu coloco cada? A gente vai ver que não vai importar. Mas eu vou pôr nessa ordem, 1 e 8. Aí depois, pensando ali nas posições, né? Aqui eu teria 7 e 2, para colocar os extremos o mais longe deles, certo? E aí, na parte superior, eu teria os números pares 4 e 6, e embaixo 3 e 5. Nota que se a gente checar, qualquer um deles não tem nenhum consecutivo ligando. Só que esse 1 e 8 eu poderia ter escrito ao contrário, professor? Sem problema, eu poderia ter colocado lá, ó, 8 e 1. Só iria inverter, né? Espelhar 2 e 7. Aí a gente teria em cima os nossos ímpares, espelhando, né? 5 e 3. E aqui embaixo 6 e 4. Só que independente de qual seja a forma que você escreveu, quem que estaria dentro dos cinzas? 2 e 7. E 2 e 7, gabarito, letrinha D. D de dei conta de questãozinha detonada. Ok? O que nos leva à questão, vamos dar aqui aquela separada, né? Que nos leva ali à questão de número 4, que falava assim: o número obtido subtraindo um número inteiro positivo k do numerador e do denominador dessa fração. Vamos montar a continha, né? Ele quer pegar 2026 menos 1k, 2025 menos o mesmo k, e falou que isso é igual a outra fração dada, que ele só inverteu os dois números. 2025 sobre 2026. Tá. Vamos, né, dar uma licença aqui e vamos desenvolver esse cálculo, galera. Inclusive, eu vou subir aqui essa questão para a gente ter um espacinho a mais para trabalhar. Olha lá. Multiplicando cruzado, né? Eu vou ter 2026 que multiplica 2026 menos k. E 2025 que multiplica 2025 menos k. O que não era para fazer, né? O que a gente brinca ali que é o método kamikaze. Resolver 2026 vezes 2026. Com certeza não era o intuito da prova. 2026 vezes ele mesmo é o número ao quadrado. Menos 2026k, fazendo ali a distributiva, nosso famoso chuveirinho. 2025 vezes 2025 é ele ao quadrado. Menos 2025k. Ok. Organizando a casa. 2026 ao quadrado. Esse cara que está positivo, né? A gente passa, né? Menos 2025 ao quadrado, que é igual. Vou passar esse menos 2026 positivo, né? Então, 2026k, 2025k. Produto notável, né, galera? Dois números subtraindo ao quadrado é produto da soma desses valores pela sua diferença dos valores. E o outro lado da igualdade é o próprio k, que nós já queremos, né? Ao somar 2026 mais 2025, nós temos ali 4.051. Ao subtrair, feito para dar certo, né? Isso dá 1 como resposta. Ou seja, o nosso número k é 4.051. Já que ele nos pediu o quê? A soma dos algarismos de k, então 4 mais 0 mais 5 mais 1 é 10. E 10, nosso gabarito, olha lá, gloriosa letrinha E. É de eu consigo, eu dei conta. Então, primeira página ali, galera, já resolvida. Vamos pegar aqui a nossa próxima página. Eu estava até com zoom já aqui, ó. A questão de número 5. Vou ficar deste lado e vamos resolvê-la. Questão 5, galera, trazia assim, ó.
A cor de cada número de um relógio alterna. Essa também estava em outros níveis. Não me se recordo se estava nos outros dois níveis, mas pelo menos em um dos outros níveis tinha essa questão. Falava assim: a cor de cada número de um relógio alterna de preto para branco ou de branco para preto, cada vez que qualquer um dos dois ponteiros aponta para a marca da hora. Como assim, professor? Olha lá. Meia-noite. Todos os ponteiros estão pretos. Agora, quando eu vou para, por exemplo, a meia-noite e 30, o ponteiro dos minutos já não passou do 1 até o 6. Nota que eles mudaram a cor para branco. Depois, ó, 1 e 40. Os ponteiros vão passando por ali, tanto dos minutos como das horas, e as cores vão alternando de branco para preto ali entre eles. Ok? É isso que a historinha dele ali está nos contando. Comando da questão, ele nos pede ali, ó, como estarão as cores dos números às 3h30. Então, 3h30, o que aconteceu ali com os ponteiros? Vamos olhar ali caso por caso, igual se eu olhar para o ponteiro das horas. Vamos analisar esse carinha. Ponteiro das horas, galera, ele vai passar, não é por 1, 2 e 3 para chegar a 3h30? Sim. E vai passar quantas vezes? Só uma vez. Ok? Agora, ponteiro dos minutos. Ele passa pelos ponteiros de 1 ao 6. Ele vai passar 4 vezes, né? Porque ele passa uma vez na primeira hora, 2 na segunda, 3 na terceira e para chegar a meia hora, passou a quarta, ok? Passa 4 vezes. E de 7 ao 12, ele passa só 3 vezes o ponteiro dos minutos. Por quê? Quando está marcando lá 30, ele não passou ainda pelo 7 até o 12, certo? Então está passando ali uma vez a menos, ok? Tá. Vamos olhar o que está acontecendo ali com o nosso total nesses ponteiros. Total de vezes que foi passando. E eu vou até enumerar aqui os nossos ponteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou colocar a quantidade de vezes. No ponteiro 1, passou 5 vezes. Eu vou colocar um x para representar a quantidade de vezes, tá? Passou 5 vezes. No 2 também, 1 mais 4, 5 vezes. No de 3 também. No de 4 horas, agora, borrachinha, né? Passar só por ali. E agora, só passou de 4 até 6, só passou 4 vezes em cada um deles. Então aqui 4 vezes, 4 vezes, 4 vezes. De 7 até 12, cada um aqui, inclusive nem vou escrever, né? Todos aqui, ele passou 3 vezes, certo? Ok. O que essa quantidade de vezes, galera, nos ajuda no exercício? Ajuda no seguinte, que começa todo mundo preto, ok? Se eu passei uma vez, não ficou branco? 2 vezes voltou a ser preto. 3, 4, voltou a ser preto. Ou seja, quando a quantidade é par, então esses aqui, ele vai estar preto. Quando a quantidade é ímpar, 3, 5 ou qualquer outro, a quantidade quer dizer, a cor vai ser branca, ok? Então, qual relógio estamos procurando? Vou até dar uma licença aqui agora dos gabaritos. A gente está procurando o seguinte. Deixa eu dar aqui uma aqui que eu falei coisas que eu não mostrei, né? Olha lá. Eu tinha colocado ali a numeração, mas não estava mostrando para vocês. O que ele nos disse? Que os que deram voltas pares, passaram vezes pares ali, tem que estar de preto, que é o 4, 5 e 6. Todo o resto passou ímpar, tem que estar branco. Então, o único lugar que só 4, 5 e 6 está preto e o resto está branco. Não foi na letrinha D? Então, nosso gabarito, letrinha D. D de dei conta de questãozinha detonada. Ok? Beleza? Então, questãozinha ali resolvida. Vamos para a questão de número 6. Vou aqui centralizá-la na tela para vocês. O bonequinho, dá licença. Vamos lá para a questão de número 6, que falava assim.
Um tanque com capacidade para 21 litros está cheio de álcool a 18%. Isto é, uma mistura com 18 partes de álcool puro e 82 partes de água. E aí ele nos pede o seguinte: quantos litros dessa mistura devem ser retirados do tanque e substituídos por álcool 90%, para que a solução resultante seja de álcool 42%. Então, trabalhando ali com as nossas ideias de porcentagem, né? Vamos lá. Se liga lá. Ele falou que tinha 21 litros e a gente quer retirar uma quantidade. Não sei que quantidade é essa. Eu não sei, né? Vamos colocar ali nossa questão de número 6. Então, se eu não sei essa quantidade, vamos chamá-la ali de uma quantidade X, o que eu quero retirar, né? Então, eu tenho 21 litros, vou retirar uma quantidade X, 21 menos X, ok? E estavam com álcool de 18%, então isso é do 18%, 18 sobre 100, certo? Tá, seguindo lá. Com litros dessa mistura devem ser retirados do tanque, substituído por álcool a 90%. Então, a gente vai acrescentar essa quantidade. Então, eu vou chegar ali e vou somar esse 90%, 90 sobre 100, da quantidade retirada. Que quantidade retirada é essa? De X, ok? E ele falou para que a solução resultante, ou seja, isso seja igual ao álcool de 42%. Então, 42%, 42 sobre 100, né? A solução resultante. E a quantidade que ele quer tem que ser a mesma, né? Então, dos 21 litros. Então, isso vezes 21. Beleza? Tá. Então, agora é desenvolver esse cálculo, galera. Vamos lá. Como todo mundo aqui está sendo dividido por 100, a gente pode ignorar essa galera aqui e aí desenvolver aqui os nossos cálculos, ok? Vamos lá desenvolver esses caras aqui e ver aonde nós chegamos, né? Tentar ali simplificar o máximo possível a nossa vida. 21 vezes 18, não vou multiplicar, vou deixar aqui indicado, ó, 21 vezes 18, menos 18x, mais 90x, que é igual a 42 vezes 21. E vou mostrar o porquê nós não fizemos aquela multiplicação, né? Não vai ter necessidade. Ó, menos 18 mais 90, nós temos ali 72x, que é igual a 42 vezes 21. Esse cara não estava positivo, vamos passar ele negativo, menos 21 vezes 18. Esse 21 não posso colocar em evidência? 21, ele está multiplicando o 42 menos 18, ok? Beleza. Temos que 72x é igual a 21 vezes 42 menos 18 ali, nós vamos ter 24, ok? Vamos lá então. Então, quem vai ser o nosso x? 21 vezes 24, 504, sobre 72. Então, nós temos ali o nosso x sendo 7. Então, qual a quantidade que tem que ser retirada lá no começo? Tem que ser retirado 7 litros. Professor, eu não fiz essas simplificações, eu fiz todos os cálculos. Galera, é só uma forma de a gente apresentar ali para você ganhar tempo na hora da sua prova, né? E o pessoal aí, muito nos colégios, inclusive nos colégios que eu trabalho, alguns têm essa postura, infelizmente deprimente, né? Para não falar outras palavras, de não fazer a prova com coerência, de não levar a prova a sério. Já que não é uma prova que está valendo nota mesmo, né? Então, é uma forma ali de você se avaliar e de você aprender a fazer esses cálculos, a ganhar esse tempo, treinar seu raciocínio lógico, treinar o seu desenvolvimento, né? Mas ali, 7 litros, olha lá, nosso gabarito, letrinha D. D de dei conta de questãozinha detonada, ok? O que nos leva à questão de número 7, vamos aqui centralizá-la, dá aquela separada singela e vamos à leitura. Questãozinha legal essa, falava assim: na figura ABCD é um quadrado, os ângulos
é FD, ou seja, o ângulo é F. Vou colocar aqui nosso indicador, esse carinha. FD, G, F e C, e B, G e H possuem a mesma medida, por isso está com a mesma marcaçãozinha ali, né? Além disso, EF mede 3, FG 5, GH mede 2. E aí, depois disso tudo, ele nos pede qual é a área do quadrado. Então, ok. Primeira coisa ali, galera, a gente faz ali um prolongamento, né? Vamos pegar aqui e eu vou prolongar esse lado e vou prolongar esse segmento EF. Até nós termos ali um ponto, vou chamar, vamos ali, A, B, C, D, F, G, H, I. Um pontozinho I. Ok? Beleza. Temos ali o ponto I, encontrando ali naquele local. Tá. Então, o triângulo formado ali, ó, por IGH, então, IGF, né, perdão, seria esse triângulo aqui, ó. IG e F. Este triângulozinho amarelo que eu deixei marcado, né? Ele é isósceles. Por quê? Pois os ângulos ali, deixa eu apagar, a gente já visualizou. Okay? Pelo seguinte, a gente tem ali que, olhando lá para nossa figura, a gente vai ter ali a seguinte marcação deles, né? Que o triângulo IGF que a gente falou, ele vai ser isósceles, porque o ângulo formado ali por FIG, marcando lá, ó, FIG, vamos deixar marcadinho este ângulo aqui, ok? Aquele ângulo ali, ele é congruente com o mesmo do CFG. Então, olha lá, CFG, que é o ângulo que ele nos deu, né? Lá na figura. Então, se eles são iguais ali, a gente vai ter que, por ser alternos internos ali, né? Então, sabendo disso, vamos anotar ali. Eu sei que FI, segmento FI, ele mede a mesma coisa do segmento FG, que já está lá, que é 5. Okay? E o segmento EI, aquele pedacinho de fora, então ele é dado por 5, que é todo o meu segmento, menos 3, que era só a parte que existia antes, né? Só a parte interna lá da figura, que já existia. Então ele fica sendo ali um tamanho de 2, certo? Então este pedacinho de fora aqui mede 2. Beleza. Vamos lá. O que mais que nós temos ali? Posso pegar e traçar, vamos pegar ali de uma outra cor, traçar um ponto médio, que vou chamar de M. Nesse triângulo, né, formado por F, G e I. Se ele é ponto médio, então, e o nosso triângulo é isósceles, a gente pode afirmar mais coisas ali, né? Propriedade ali dos triângulos isósceles. E FM, vai estar vendo ainda assim, né? E FM, ele é perpendicular com MG. E aí, esse tamanho de F até M, eu vou chamar ali de um tamanho X. Ok? Tá. E aí nós temos o seguinte na parte de cálculos ali. Eu tenho que IA mais AG, ele vai ser igual a AG mais PG. Seguindo a nossa figurinha lá, ó. IA, então só esse pedacinho, somado com A até o G, ele vai ser a mesma coisa de A até G mais B até G. Fica sendo a mesma coisa, como se eu pegasse aquela parte externa e substituísse ali dentro, ok? E este tamanho é o que? É o nosso x, né? Essa soma fica sendo o nosso x. Até ali, ok.
Sabendo disso, vamos marcar lá na nossa figurinha, de M até G fica sendo a metade, ou seja, x sobre 2. Né? Escrever aquilo ali. X sobre 2. Ok. Tá. Então, no triângulo formado ali por F, M e G, este triângulo aqui dessa parte, tá? Esse triângulo, ele é retângulo em M. Se ele é retângulo em M, nesta parte aqui, a gente pode aplicar Pitágoras. Então, para o exercício aqui, a gente vai precisar, além dessa interpretação, lançar Pitágoras ali, né? Nossa hipotenusa aqui é o 5 quadrado, que é igual a x quadrado mais x sobre 2 quadrado. Ok? Beleza. Vamos lá. Então, desenvolvendo aqui, né? A gente vai ter 25. Reorganizar aqui. Para pegar a minha escrita. Aqui. Não precisa mais ali do desenho, né? Ou a gente pode tirar um pouco do zoom também, né? Vai ficar muito longe. Ficou um pouquinho longe, né? Vamos deixar aqui só para o lado mesmo. Máximo. Nós vamos ter lá que esse 25, ele é igual a x quadrado mais x quadrado sobre 4. Fazendo nosso MMC ali, né, galera? 4 mais 1, a gente ia ter 5x quadrado sobre 4, que é igual a 25. Deixa eu ver um pouquinho para cá que a gente já puxa ali a nossa figura de volta. Então, 5x quadrado, ele vai ser igual a 25 vezes 4, 100. X quadrado é 100 dividido por 5. Nós vamos ter ali que x ao quadrado é igual a 20. E aí aquela questão de sair do automático, né? O que, que a gente chamou de x ali no nosso exercício? Vou voltar aqui. O que é x no nosso exercício? X, ele é o tamanho de... Marcar lá. X, ele falou que era o tamanho de A até G, que é o tamanho de A até G mais BG. Ou seja, não é esse tamanho? Chamou de x lá em cima. E esse tamanho não é o lado do nosso quadrado? Sim. Então, lado do quadrado elevado ao quadrado não é a forma de achar a área? Então, aqui, na verdade, é aquele automático de raiz de 20 e sair desenvolvendo. Não. Ele quer que no exercício a área do quadrado. E aqui nós já temos essa área. Porque o lado eu chamei de x. Então, sua área seria x quadrado. Então, sua área é 20. Gabarito, letrinha A. A da aprovação de arrebentamos. E enquanto isso, você que ainda não deixou, vai lá, lança seu comentário, vai lá e coloca lá também o seu like já no vídeo. Vamos seguir ali para as próximas questões nossas. Ok? Vamos pegar aqui e centralizar a outra parte. Questãozinha de número 8. Vamos lá, seguindo aqui nas geometrias, né? Questão 8 falava assim, galera. A figura mostra duas circunferências concêntricas, ou seja, com o mesmo centro, né? Então, a gente tem ali a circunferência pequenininha, tem esse centro, a circunferência grande com o mesmo centro, porém raios distintos, certo? E o segmento AB, que está ali, é tangente à circunferência interior e tem comprimento 2. Então, AB é igual a 2. Para marcar essa informação. AB vale 2. Ele quer a área da região cinza. Então, ok. Vamos calcular ali a área dessa região cinza juntos. Falou de área, estamos em círculo, né, pessoal? A gente tem que trabalhar ali, então, os seus pontos. Vamos marcar ali. Vou marcar o centro, chamando de um centro O. Vou pegar ali esse ponto aqui de tangência e vou chamar de T. Então, esse segmento OT é o meu raio menor, tá?
Vamos chamar aqui OT é Rzinho, certo? Ok. E aí vou pegar ali de O até A, por exemplo. De O até A. Marcar ele ali de novo, direitinho. De O até A. E vamos dizer que esse é o meu raio maior. Está indo para a circunferência de fora. Então, O até A é um Rzão. Ok. Então, a área que nós queremos, né, pessoal? Aí ali pode-se falar a área da coroa, ou então a área que a gente quer pintada, não é a grande menos a menor? Dependendo de como você enxerga aquilo ali, né? A área que nós queremos, ela é dada por área da circunferência π vezes raio ao quadrado, só que ali é a diferença dos raios. Então é Rzão menos Rzinho, e ambos ao quadrado. Ok. Então, é só a gente aplicar o que ali? Basta de novo a gente fazer Pitágoras. Então, exercícios próximos ali, trabalhando com a ideia de Pitágoras. A gente vai ter o seguinte. Se eu faço ali um triângulo AT e O. Este triângulo que a gente já desenhou. Se nele ali a gente calcula Pitágoras. Neste triângulozinho que nós temos ali. Vamos lá. A gente faz o seguinte. Quem é a hipotenusa? Não é o Rzão? Então, Rzão ao quadrado, que é igual a medida ali de uma das... perdão. De um dos catetos é Rzinho. O outro cateto é a gente pegar ali de A até T e dividir por 2, a metade daquele segmento, né? AT sobre 2, já que é um cateto, ao quadrado também, ok? Beleza. E isso é a mesma coisa que o que, galera? Isso é a mesma coisa que o raio menor mais 1. Ou seja, nós temos das duas igualdades que Rzão ao quadrado, ele é Rzinho ao quadrado mais 1. Certo? Pegando ali com as medidas dadas. Por quê? Ele falou que de A até B mede 2. Só que aquela distância lá, o AT, a metade dele, então não vai ser 1. Então fica Rzinho ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é o próprio 1. Tá certo? Então, onde que vê aquela igualdade nossa? Ok. Então, colocando lá na nossa ideia da área, lá acima, π Rzão ao quadrado menos, ou então, vamos substituir o Rzão, né? Quem que é Rzão ao quadrado? No lugar dele eu vou escrever Rzinho ao quadrado mais 1. Menos Rzinho ao quadrado. Rzinho menos Rzinho vai embora. Sobra só 1. 1 vezes π é o próprio π. Então, essa não é a área que nós estávamos atrás? Sim. Então, π, gabarito, letrinha D. D de dei conta de questãozinha detonada. Bastava ali trabalhar com as informações do exercícios. Vamos mais. Olha lá. Questãozinha 9 na tela nos trazia o seguinte. Olha ali. A 9, galera, na tela, falava o seguinte. Uma função f é tal que f de x sobre y é igual a y vezes f de x para quaisquer números reais x e y diferente de zero. E ele deu dois resultados, né? O f de 6 vale 4. Ele quer saber qual é o valor de f de 3. Então, vamos lá. F de 3, pessoal, que é o que ele nos pediu. Esse 3, eu não posso reescrever ele como 6 sobre 2? Então, quem seria ali o nosso x e y da história? Né? O 6 não está fazendo o papel do x e o y o valor de 2? Sim, né? Então, isso aquilo ali é igual a o y, que é 2 vezes o f de x, só que é f de 6, ok? Certo? Então, é 2 vezes, e o f de 6, ele falou que é 4. 2 vezes 4, 8. Então, questãozinha ali rápida e direta, trabalhando as ideias de função, ok? Bastava pegar o f de 3 que ele pediu e escrever como uma divisão, para utilizar a definição que ele nos deu. Essa é a ideia ali.
Seguindo aquela ideia, quem foi cada um dos nossos termos, né? Ali a gente usou o x sendo 6 e o y sendo 2. E aí utilizou o resultado que ele deu, né? F de 6 é igual a 4. Então, questãozinha rápida ali. Vamos para a próxima. Questão de número 10, que trazia assim. Jairo tem muitas cordas com 2 metros cada uma. Quando ele amarra duas dessas cordas, ele obtém uma nova corda com 3,70 metros. Então, se ele pega duas cordas de 2 metros, ao amarrar, ele tem 3,70 metros. Se ele quiser uma corda com exatamente 20 metros, ele precisará cortar um pedaço da última corda amarrada. E aí, comando da questão, qual é o tamanho em metros desse pedaço que ele vai ter que cortar? Então, notem o seguinte, pessoal. Eu tinha duas cordas com 2 metros cada, ou seja, 4 metros. Só que quando eu amarro, eu vou para um total de 3,70, ou seja, eu perdi nessa amarra 0,30 metros, né? 30 centímetros. Okay? 30 centímetros, então vamos dizer que está dividindo igual entre as cordas, ou seja, de cada corda eu estou perdendo 15 centímetros. Então, 0,15 eu perco cada corda. Certo? Se eu perdi esses 15, então eu estou tendo ali de cada corda, ela tinha 2 metros, 1,85 está sendo utilizado, né? Então, 1,85 menos esses 15, eu tenho ali 1,70 metros das minhas cordas. Beleza, isso o comprimento, né? Que eu tô tendo ali válido para cada corda nossa. Tá. Sabendo disso, galera, como que eu posso escrever uma equação para isso? O que eu utilizo da minha corda? 1,85, cada corda, né? 1,85, mais esse 1,70 vezes 1x. O que vai ser o x? A quantidade de nós que eu vou colocar na minha corda, tá? 1,70 mais 1,85 da outra, ok? Então, eu tenho 1,85 mais 1,85, 3,70 mais 1,70x. Então, na verdade, aqui eu tenho uma expressão, né? Para a gente resolver. Ok. Se no lugar desse x, a gente vai ali testando valores. Falou legal de você testar, galera. Joga o nosso x sendo 10. Por quê? Vai facilitar nosso cálculo, né? 3,70 mais 1,70 vezes 10. Eu vou ter 3,70 mais 17. Totalizando aqui 20 e 70. Ou seja, se eu estou utilizando ali 10 nós na história, eu fico com 20 metros e 70. Eu quero ficar exatamente com 20 metros. Então, só para indicar uma continha ali, né? 20 e 70 para ficar exatamente com 20, a gente vai ter que cortar 70, 0,70 metros, né? 70 centímetros, vou ficar aqui desse lado. 0,70, olha lá, a letrinha é de eu consigo, eu dei conta, eu finalizei a questão 10, o que nos leva metade da prova e vamos para a próxima ali, né? Vamos aqui posicionar. Questãozinha de número 11, que tá com cara ali também dos nossos produtos notáveis, né? Vamos lá. Tá bom assim ou mais um zoom? Não, vai ficar muito perto, né? Assim tá legal. Vamos lá. Falava assim. Qual é a soma dos algarismos do número tal? Então, produto notável ali, né? Eu tenho que 10 elevado a 25 mais 25, isso ao quadrado. Então, aquilo desenvolvendo não é primeiro ao quadrado, então 10 a 25 elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais segundo termo ao quadrado.
ok? Beleza. Então, daquilo ali nós vamos ter, ó, 10 elevado a 50, né? Propriedade de potenciação, 25 vezes 2, expoente separado por parênteses, tá? Mais 2 vezes 25, 50 vezes 10 a 25, mais 25 vezes 25, 625. Ok. Então, o que está acontecendo ali com o nosso número, galera? Olha ali o padrão que se forma. Pegando o nosso número ali para desenvolver. A gente pode escrever mais um caso aqui, né? Só para tirar esse zero aqui do 50. Então, nós íamos ter 10 elevado a 5 mais. Esse 50 eu não posso escrever 5 vezes 10. E com 10 a 25, somaria os expoentes, ficaria 26, ok? Esse 50 aqui, sendo 5 vezes 10, e aí propriedade de potenciação, somos expoentes, 1 mais 25, 26, certo? Ok, mais 625. Então, o que está acontecendo com esse número? Eu tenho ali, primeiro, 1 vezes um monte de zero, mais 5 vezes um monte de zero, mais 625. O que é esse monte de zero? É exatamente o nosso expoente, né? Então aqui, ó, eu tenho 50 zeros, 50 vezes, e o zero aparecendo, essa galera toda aqui, que é o nosso expoente. Aqui eu tenho ele aparecendo 26 vezes, mais 625. Já que ele quer a soma dos algarismos, então basta somar a galera que não é nula, né? Porque esse tanto de zero somando vai alterar no nosso exercício? Não vai. Então eu vou somar 1 lá do começo, mais 5, mais 6, mais 2, mais 5. Okay? 5 mais 5, 10, mais 6, 16, 18, 19, 19, letrinha E. É de eu consigo, eu dei conta, questãozinha finalizada, tá? Bastava a gente desenvolver e enxergar aquela abertura ali da quantidade de zeros do que está aparecendo, né? Vamos mais? Olha lá, questãozinha 12 nos falava o seguinte. Cada um dos 250 habitantes de uma ilha prefere uma fruta entre banana, maçã ou uva. Alguns deles sempre mentem e os demais sempre dizem a verdade. Então, aquela brincadeirinha ali do jogo de verdade ou mentira, né? Todos os habitantes da ilha responderam as seguintes perguntas: sua fruta preferida é banana? Ela é maçã? Ela é uva? Responderam sim a essas perguntas 140, 120 e 110 habitantes, respectivamente, ou seja, nessa ordem. Comando da questão: quantos habitantes da ilha sempre mentem? Então, qual é a galera que está sempre mentindo ali na jogada? Vamos lá. Caminhos, galera, sempre vários, né? Vamos colocar aqui uma linhazinha separando. Mas, uma das formas que a gente pode fazer aí essa questão número 12. Vamos chamar ali do seguinte, né? Eu vou chamar de X a galera que fala a verdade, né? Responde sim. Vamos chamar de Y a galera que mente, né? A galera que está mentindo, né? A galera que falou mentindo ali para as coisas. O pessoal que falou não, mente. Ok? Beleza. Respondeu sim às perguntas, aquela quantidade de pessoas. Na verdade, não vamos colocar sim não, né? Vamos colocar verdade e mentira. Então, X é verdade e Y é a galera que mente. Ok? Tá. Se são 3 perguntas, galera, o que eu tenho ali daquele raciocínio? Que se uma pessoa falou a verdade, então, sua fruta preferida é banana. Vamos supor que eu respondi que sim, estou falando a verdade. Para as outras duas ali eu não vou mentir, então para cada verdade eu não vou ter 2 mentiras. Sim. Como que eu escreveria isso? X mais 2y é o total de pessoas que tem ali respondendo, né? Uma verdade e 2 mentiras, acontecendo ali nas nossas perguntas, ok? Tá. Os valores que ele deu pra gente ali, ó, eu tenho, né, que responderam sim. Então foi 140 com 120 com 110, totalizando 370. Tá. Então, 370 pessoas falando que sim, certo?
Então, em cima disso, vamos achar ali a nossa quantidade, que vai ser o seguinte. Olha lá. A nossa equação não é x mais 2y, que é as pessoas. Esse x mais 2y, eu posso reescrever ele como x mais y mais y. Só que x mais y, galera, não é a quantidade de pessoas da ilha, que ele nos disse lá no começo, que é 250. Então, o que vai ser para o nosso exercício? 370, sim. Ele é igual a o nosso x mais y, que é os nossos habitantes, mais esse y. Ficou faltando, ok? Mais y. Então, basta subtrair. De 370, vamos tirar 250. Y ali, que a galera que está mentindo, vai ser 120. E 120, olha lá, gabarito, letrinha D. D de dei conta de questãozinha detonada. E de novo fui escrevendo ali do lado, né, galera? Ih, cortei um pedacinho da conta, ok? Beleza? Então bastava ter a informação lá que nós tínhamos, né? Esse cara vale 250, o total de habitantes lá de cima. Só manipulei a forma da nossa interpretação, ok? Vamos mais? Olha lá, questãozinha 13 na tela, geometria novamente, a galera gostando aí de geometria esse ano. Vamos lá. Todo ano, na verdade, sempre cai, né, questõezinhas ali de geometria pra gente trabalhar. Falava assim, na figura, as geometrias eu dou uma rabiscadinha, eu deixo aqui no meu rascunho, aí eu dou uma coladinha aqui às vezes. Na figura ABCD, é um quadrado novamente, que inclusive lembra da outra questão, né? E os triângulos? Vamos marcar lá os triângulos ABF, então esse triângulo aqui, e o triângulo CEG, CEG, são equiláteros. E ele nos pede a área, vou deixar marcadinho lá do que ele quer, né? Não, ele nos deu, né, a área do triângulo ABF, ele deu que é 18, e ele quer a área do triângulo CEG, esse aqui. Ele quer a área, e o ABF, ele nos deu a área dizendo que era de 18 centímetros quadrados. Ok, olha lá. Já que este cara é equilátero, a gente pode olhar ali. Se eles são equiláteros, né? Ângulos internos ali, todo mundo igual também. Lados iguais, ângulos iguais. Então, todos os ângulos medem 60. Okay? Se todos os ângulos medem 60 e a nossa figura é um quadrado, ok? Então, se no triângulo ali aqui é 60, obrigatoriamente aqui tem que ser 30, né? Porque temos ângulos de 90 graus, já que aquele carinha é um quadrado. Ok. Então, o triângulo formado ali abaixo, né? Vamos marcar ele ali. O triângulo BCG, BCIG, eu vou marcar aqui de azulzinho. Ele é um triângulo isósceles, porque lá em cima não vai acontecer a mesma coisa, né? Ângulo ali dentro é 60, aqui fora também é 30. Se ele é um triângulo isósceles, então os lados que estão em frente a esses ângulos são iguais, né? Este lado é igual a este lado. Então, CG é igual a BG. Ok? Beleza. Temos ali aquela igualdade naqueles ângulos ali. Tá. Se eu venho e traço a altura do triângulo CEG, saio desse vértice, traço a altura, formando lá 90 graus. Ok. A gente sabe lá que já que ele é um triângulo equilátero, sua base lá foi dividida na metade, né? A gente tem ali a metade dela. Vai ser a metade daquela base, só que o lado do quadrado, que é o lado do nosso triângulo ABF, eu não dei o nome para ele ainda ali, vamos chamar de X. Então aqui esse triângulo é X, e o triângulo ABCD também tem o mesmo lado desse triângulo, né? Então também vai ser X.
Então, o que a gente pode ter ali? Que a altura, o nosso ali GF, já que ele é a metade desse cara, ele vai ser então x dividido por 2. Ok? Então, o nosso GF, vou escrever aqui para não poluir lá mais ainda a nossa figura, né? Nosso GF é a metade. Então, x sobre 2. Ok. Então, o que nós vamos ter ali? Qual que é a relação que a gente tem em seguida? Aí vamos escrever aqui ao lado. Eu vou ter que esse x sobre 2, que é o GF, ele não é a altura de um triângulo equilátero. E qual que é a formulazinha da altura do triângulo equilátero? É o lado dele, a gente não sabe quanto que é, então esse lado eu vou chamar de L, tá? O lado do triângulo que nós queremos. É o lado raiz de 3 sobre 2. Por isso é um triângulo equilátero, né? Todo mundo dividindo por 2, a gente pode simplificar. Ou seja, esse L que nós queremos, ele vai ser x sobre raiz de 3. Tá? Guarda essa informação. Para a gente fazer ali a área desse triângulo. Vamos ali atrás dele. E ali agora vamos colocar uma relação entre as áreas e o lado dos nossos triângulos, tá? A área do triângulo de verde, grande, que ele nos deu, é 18. A área do triângulo que nós queremos ali, eu não tenho, né? Vou chamar ela ali de 1A. Razão, área, ok? Isso vai ser igual lado do grande, eu chamei de x, dividido lado do outro, x sobre raiz de 3. Estou trabalhando com área, então para manter ali a nossa proporção, este lado vou levar ao quadrado, porque aqui eu tenho uma medida de comprimento e lá eu tenho uma medida de área, certo? Para manter isso aqui. Então, vamos desenvolver esse cálculo nosso. O que eu vou ter? Primeiro, galera, vamos focar só nesse pedaço aqui. Vamos desenvolver esse carinha aqui, simplificando ele. Nós vamos ter ali, não vai ser divisão de frações, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Ao quadrado, né? Nosso x aqui eu posso simplificar, eu não vou ter raiz de 3 ao quadrado, que é o próprio 3, certo? Então, de novo eu escrevendo onde a galera não vê. Mosca hoje. Então, voltando ali no nosso cálculo, 18 sobre A é igual a 3. Ou seja, 3A é igual a 18. 18 dividido por 3. Esse A, que é a área que estamos procurando, é 6. Temos unidades, né? 6 centímetros quadrados. E 6 centímetros quadrados, olha lá, a letrinha E. É de eu consigo, eu dei conta. E eu arrebentei na hora da prova. Vamos para a próxima. Questão 14 aqui do outro lado. Olha lá. Beleza? 14 na tela, let's go. Olha lá. 14 falava assim. Quantos dados diferentes existem com faces pretas, brancas ou vermelhas, em que faces opostas quaisquer tenham cores diferentes e as três cores apareçam em cada dado? Então aqui, para a gente achar esta quantidade. Então aqui, galera, a ideia era ir, digamos, imaginando os desenhos, né? Lá na hora, lá, você montando lá a ideia dos seus dados. Vou pegar aqui uma formazinha pra gente. Deixa eu ver se aqui tem desenho de um dado fácil pra gente utilizar. Eu acho que aqui ele não... Aqui não temos, tá? Então vamos imaginar lá a ideia dele formado mesmo, né? Dadinho lá, igual na hora da prova, todo torto mesmo. Vamos imaginar em cima disso. Um desenho melhor aqui, né? Mais aceitável. E aí vamos trabalhar em cima desta ideia aqui. Vamos rabiscando ali os nossos lados, olha lá. Então olha lá, galera. Esse daqui.
Inclusive, eu achei a questãozinha mais chatinha dessa prova do nível 3. Como ele quer ali que eu tenha dados com as faces pretas, brancas ou vermelhas, né? Então, eu tenho que ter de faces opostas de cores diferentes. Então, não vai ser possível ter um dado com 4 faces de uma mesma cor, né? Por quê? As 4 faces visíveis das nossas ali, né? Porque pelo menos um par de faces opostas iam ter a mesma cor. Então a gente já descarta disso. E também tem que ter pelo menos uma face preta, uma face vermelha e uma face branca. Então assim, a gente separa isso daqui em 2 casos, em 2 possibilidades. Caso 1, eu vou pensar ali nos dados de 2 faces com uma cor, né? Vou pensar ali, vou colocar assim, 2 faces enumerando, né? Cor 1. Eu vou ter 2 faces na cor 2 e 2 faces na cor 3. Ou seja, 2 faces com cada um deles ali, né? Por exemplo, 2 faces pretas, 2 faces brancas, 2 faces vermelhas. Ok? A outra situação, a gente vai pensar daqui a pouco. Eu vou ter 3 faces em uma das cores, 2 faces em outra cor e 3, 5 e uma face na terceira cor. Estou escrevendo cor em vez de colocar branco, vermelho e preto, porque a gente tem que pensar nas situações que vai acontecendo ali, né, pessoal? Em cada um deles, tá? Então, por exemplo, um exemplo do último aqui. 3 faces brancas, 2 faces vermelhas e uma face preta. Um dado? Sim. A gente tem que ir pensando nessas possibilidades. E é o que a gente vai pensar agora. Quantos dados que vão aparecer em cada um dos 2 exercícios, ok? Na primeira situação, galera, como tá ali as faces divididas de forma igual, né, 2, 2 e 2, eu tenho que pensar o seguinte, em relação ali às nossas arestas. Vou marcando elas aqui e depois a gente apaga. Temos que pensar o seguinte, olha lá, que as faces de mesma cor devem ter alguma aresta em comum, porque senão elas não vão ficar ali de lados opostos. Então, por exemplo, eu poderia marcar esta aresta para C e aquela aresta lá do fundo. Okay? Só que se eu vou girando esses dados, na verdade eu estou tendo o mesmo dado, só que movimentando, né, as faces dele ali. Depois dessa questão, com mais calma, eu vou trazer ela ali mais trabalhado para vocês, um vídeo exclusivo. Tá? Mas pensando nessa situação, então o que está acontecendo ali nesse exercício? Ali eu vou ter apenas 2 tipos de dados, né? Mudando apenas a cor que vai estar em cima. Então aqui eu vou ter 2 dados acontecendo nesse cara. Prometo que depois eu faço um vídeo exclusivo desse daqui, pegando dados ali, desenho deles na tela para a gente movimentar. Aqui é porque no dia da prova, trazendo rapidinho para vocês, tá? Já no caso de baixo, para a gente não levar muito tempo, aqui a gente pode fazer realmente um princípio multiplicativo, princípio fundamental da contagem. Porque para a primeira cor ali das 3 faces, eu posso usar qualquer uma das 3 cores, já que não pode repetir depois 2 e depois 1. Multiplicando essa galera, a gente vai ter 6 dados diferentes. Aqui eu posso fazer isso, porque a quantidade de cores ali, como eu tenho uma cor tendo ali 3 faces, obrigatoriamente eu estou tendo aquela ideia lá de dados terem faces opostas com cores diferentes. Okay? Já no de cima, aí eu tenho que ter essa ideia da movimentação. Mas aí o nosso total, 6 desse cara, 2 desse cara, nosso total ali, 8, letrinha E. Vou até fazer aqui um asterisco, para depois eu voltar e fazer um vídeo exclusivo só dessa questão, colocando ali dados e a movimentação dele para a gente visualizar, ok? Acompanhe aí no canal que a gente vai fazer depois. A questão 15, galera, aí voltando ali para as nossas álgebras, aí ele falava assim, ó, considere o sistema, aquele ali, ele nos pergunta o seguinte, qual é a soma de todos os vetores
de todos os valores, né, x, tais que x e y é uma solução desse sistema. Então, quero todas, qual é a soma de todos os valores de x que acontecem nesses resultados. Vamos lá. Então, olha lá. O que a gente pode fazer, galera? Olhando para o nosso sistema, todo mundo é igual a 1. É igual a 1, eu posso realmente igualar esses valores, né? Vou ficar de cá, isso daqui vai dar um trabalhinho pra gente. Eu posso igualar esses dois valores. Então, nós vamos ter que x² mais y, ele é igual a y² mais x. Okay? Vamos trabalhar com aquilo ali. Então, eu vou ter que x² menos y², ele vai ser igual... Na verdade, vamos colocar tudo para o mesmo lado da igualdade, né? x² menos y², vamos colocar ali mais y menos x igual a 0, para ficar ali com situações similares, né? Esse x² menos y² eu já posso escrever ali produto da soma pela diferença, né? Já usamos nessa prova. Okay? Aqui agora eu vou reescrever colocando menos em evidência. O que sobraria daquilo ali? Um menos em evidência. Eu não ia ter x menos y igual a 0. Ok? Volta lá, o menos x, que está na minha continha, mais y, certo? Beleza. Aqui agora é a ideia do agrupamento, né? O que eu tenho aqui com esses casos? Eu posso reescrever como o x menos y em evidência. E no outro eu tenho x mais y menos 1. Porque se não tem ali nenhum valor multiplicando, ele é 1, né? Menos 1 igual a 0. Dois termos multiplicando para dar 0. Então, um deles tem que ser 0, né? O primeiro sendo 0, x menos y é 0. Eu tenho que x é igual a y. Ok? Beleza. X igual a y. Vamos substituir na nossa primeira equação. Então, eu ia ter o seguinte. A gente ia ter que x² mais o y, ou seja, mais x, né? Ele ali fica sendo igual a 1. Ok. X² mais x menos 1 igual a 0. Equaçãozinha do segundo grau. Faz por delta e Bhaskara, faz por soma e produto. Tem problema ali, né? Vamos fazer ali um delta e Bhaskara que geralmente a galera gosta, né? Bora lá. Delta, a continha vai ficar grande, mas sem problema. 1² menos 4, o A é 1, o C menos 1. O delta vai ser 1 mais 4. Delta fica sendo 5, ok? Sem problema. Vamos atrás dessa raiz. Nosso x vai ser menos o b, mais ou menos raiz de 5, 2 vezes o a, mas o a é 1, então fica sendo 2, né? Então, aqui nós temos duas raízes, né? Menos 1 mais raiz de 5 sobre 2 e menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Como ele quer a soma das raízes, já vamos somar essas duas raízes que saem daqui. Vou colocar aqui de vermelhinho, que é o que vai nos interessar, né? Vou fazer aqui a nossa soma dessas raízes. Menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Eu quero somar com o menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Tá? Mais raiz de 5 menos raiz de 5 não vai interferir. Menos 1 menos 1. Menos 2 sobre 2, que é menos 1. Ou seja, a soma das raízes dessa primeira parte, menos 1. Vamos guardar isso. Agora vamos para a outra. A gente volta ali na questão como um todo. Agora vamos trabalhar aqui na segunda. Ou seja, x mais y menos 1, eu estou igualando a 0. Ou seja, quem é o nosso y ali? Fica sendo 1 menos x. Vamos voltar lá naquela primeira equação também. Fala aqui do ladinho. E, olha lá. Vamos voltar lá na primeira equação também. Então, nós vamos ter o seguinte. Voltando lá na primeira equação nossa, eu vou ter que x², aí seria mais o y, né?
Só que o y é mais 1 menos x, isso é igual a 1. Ou seja, x quadrado menos x mais 1 menos 1 igual a 0. X quadrado menos x sendo 0. Pode colocar ali o x em evidência, né? Fica x menos 1. Só para já sair com as raízes, né? Uma é 0 e a outra é 1. Soma dessas raízes, 0 mais 1, 1. E agora, para finalizar, somando todas as raízes. Primeira parte da soma, menos 1. Segunda parte da soma, 1. Então, soma de todas as raízes, 0. E aí fica naquele desespero do aluno, né? Tudo isso para dar 0? Não, é tudo isso para acertar a questão, né, galera? Independente de qual seja o resultado. Sendo 0, olha lá, nosso gabarito, letrinha A. A da aprovação. E arrebentamos, ok? Soma ali de todos os valores do x, sendo 0. Vamos para a questãozinha 16. Vou colocar aqui uma separação. Para não virar mais bagunça esse esquema. Olha lá. Pascoal tem um dado numerado de 1 a 6. Qual é a probabilidade? Então, questãozinha de probabilidade, né? Probabilidade de que o produto dos números obtidos em 3 lançamentos desse dado seja 60. Vamos lá. Então, primeiro, né, galera, lembrando ali nossa ideia de probabilidade. Casos favoráveis sobre casos possíveis, ok? Então, primeira ideia nossa ali, casos possíveis. Casos possíveis, se eu vou lançar 3 vezes o dado, então primeiro lançamento 6, segundo lançamento 6, terceiro também. 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216. Guarda essa informação. Agora, casos favoráveis, o que nós queremos, né, que aconteça. Eu posso ter, para os favoráveis ali, produto sendo 60, obrigatoriamente tem que aparecer o número 5. E os demais tem que dar 12, porque 5 vezes 12, 60. Né? Para obter esse 12, então, ou eu vou ter 3 vezes 4, ou nós vamos ter ali 2 vezes 6. Ok? Então, nos casos favoráveis, a gente vai ter os resultados que vêm dessas combinações de pegar 5, 3 e 4. Então, quantos que eu tenho ali? 3 valores. Qualquer um dos 3 pode vir no primeiro lugar, depois um segundo e um primeiro, porque não tem repetição, né? Então, multiplicando ali, eu tenho 6 combinações possíveis ali, 6 organizações possíveis desses valores. Sair 5, 3 e 4. Porque pode sair 5, 3 e 4, 5, 4 e 3, são lançamentos diferentes, né? 3, 4 e 5, 3, 5 e 4 e assim por diante. Mesma ideia para sair os resultados de 5, 2 e 6, porque são 3 valores. Qualquer um dos 3 pode sair primeiro, depois 2 e 1. Tenho 6 resultados. Então, casos favoráveis são os de cima ou o de baixo. O ou é uma soma. Nós temos ali 12 casos favoráveis. Então, favoráveis são 12, possíveis 216. Fração, né, galera? Sempre na forma simplificada. Simplificando ali por 12, 12 por 12, 1. 216 por 12, 36. Ou 36, perdão. 18. E ali para os 2 primeiros ali, falei bobeira. Então, 1 sobre 18, gabarito, letrinha D. D de dei conta de questãozinha detonada e última página, última folha da prova. Vamos lá. Eles aquela organizada aqui. Lembrando, né? A galera aí do like que não deixou, esse é o momento do like, esse é o momento do comentário enquanto eu tomo uma água. Provinha aí extensa pra gente trazer a correção para vocês. Ok? Vamos lá, vamos mais. Questãozinha 17. Falava assim.
Dizemos que um número é ordeiro, então ele inventou ali um nome, quando tem exatamente 3 algarismos diferentes de zero, então não pode usar o zero, que estão em ordem crescente ou decrescente de valor. Então, por exemplo, ó, o número 237, ele é ordeiro, porque está aumentando, 2, 3 e depois o 7. Crescente, mas não precisa ser consecutivo, tá? O 921 também é ordeiro, inclusive eu escrevi ele num lugar que vocês não estão vendo. O 921 também é ordeiro, porque está em ordem decrescente e não está usando zero. Já o 231 não é ordeiro porque 2 foi para o 3, cresceu, só que depois diminuiu. E 315 é a mesma ideia, né? Ele diminuiu, depois aumentou. Então, eles não são ordeiros. Comando da questão. Qual é a soma de todos, a gente tem que achar de todos os números ordeiros. Então, vamos lá. Olha lá, pessoal, primeira coisa, achar ali a nossa combinação, né? Então, vamos ter ali a combinação de, eu estou pegando 9 números para montar de 3 algarismos. Pode escrever ali sua combinação ou fazer aquela dica, né? Que é 9 vezes 8 vezes 7, escrevi ali 3 termos, dividido pelo 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, né? Simplificando ali, por 3 é 1, por 9 por 3 é 3, e aqui 4. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 7, 84. Então, a gente tem ali 84 maneiras de escolher 3 algarismos que são diferentes do zero, né? Porque dos 9 valores, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu escolhi 3. Ok. Para cada uma dessas aí, eu tenho 2 formas de escrever os números ordeiros, ou na ordem crescente ou na decrescente. Então, nós vamos ter ali esse 84 vezes 2. Por enquanto, nós temos ali 168 números ordeiros. Ok. Tá. Desses 168, galera, vamos pegar ali um exemplo de um desses números. Eu escrevo ele ali no formato de um número ABC. Esse número ABC, eu posso reescrever ele, né? Da seguinte forma. Eu posso reescrever ele como sendo um 10 menos A, 10 menos B e 10 menos C, por causa da ocupação ali dos seus locais, né? Que também vai ser um número ordeiro. Por quê? Eu posso escrever ele assim. Eu pego ABC, o meu número completo ali, ele sendo um número ordeiro. E aí ele é um número ordeiro crescente. Ou decrescente, tanto faz, né? Mas vamos supor que ABC ele é ordeiro. Para ter ele na forma decrescente, então não é só inverter 10 unidades? Então 10 menos A, 10 menos B, 10 menos C. Ok? E assim vamos com todos eles. Então isso significa que os números ordeiros eles podem ser separados em 84 duplas, igual a gente achou ali, 84 formas, aonde a soma deles sempre vai dar 1110. Então, o meu total de números ordeiros vai ser 84 vezes esse 1110. E aí vamos ter um total, pegando aqui no meu rascunho, de 93.240. E aí 93.240 é letrinha E. É de eu consigo, eu dei conta, eu arrebento. Quase indo para as últimas, galera. Vamos lá. Questãozinha 18. Ok? Questão 18 é do eu ganhei o prêmio, tá? Essa daí também caiu nas demais provas. E aí falava assim: um prêmio foi dado a uma de 5 pessoas dispostas em fila. Cada uma delas disse uma das seguintes frases: ou eu não ganhei o prêmio, ou quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim. Somente uma delas disse a verdade. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? Então, se nós temos lá 5 pessoas dispostas, primeiro de tudo, galera, para ser o nosso ganhador, ele tem que estar nas extremidades, ok? Eu vou colocar aqui uma forma de ser o ganhador. Por exemplo, o meu ganhador é o último. Todos os outros estão ali, vieram falando mentiras, né? Quer dizer, ele não é o ganhador. Então, esse cara é o ganhador, o resto não.
E as pessoas estão nessa fila. Qual que vai ser ali o nosso gabarito que bate para essa questão? Seria a letra B. A pessoa que ganhou tem que ser a primeira. A pessoa que ganhou ganhou o prêmio foi a primeira ou a quinta. Por quê? Na verdade, que o ganhou não tá aqui não, né? Aqui eu quero falar a galera que fala a verdade. O pessoal que fala a verdade, ele tem que estar nas extremidades da nossa questão, ok? Por quê? Ele tem que estar em uma das extremidades. Porque aí, ao momento, eu não sei qual foi a resposta dele, quando ele falar, alguém falar a questão lá, sendo verdade, quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim, essa pessoa vai ter alguma colocação verdadeira, tá? Então, por exemplo, eu coloco assim, ó, verdade e o resto mentira. Né? Nessa formação, a pessoa que ganhou o prêmio está ao meu lado. Quem falaria isso? Né? Se a quarta pessoa, 1, 2, 3, se a quarta pessoa fala isso, e aí ela estaria falando a verdade ou não? Ela estaria ali, né, contando uma mentira da forma que a gente colocou, né? E aí, o último ali, eu ganhei o meu prêmio, tá? Então, é mais uma questão ali da colocação, como que foi feito a, a, a discursiva ali da questão de quem falou ou não cada uma de suas verdades. Duas últimas, galera. 19. Falava assim. Dizemos que uma família é amistosa, então cheio de termos que ele vem criando, né? Se ela possui 10 membros e cada um deles conhece exatamente 5 outros membros dessa família. E aí, comando da questão, ele nos pede qual é o menor valor de K para garantir que sempre em um grupo de K pessoas de qualquer família amistosa seja possível encontrar duas que se conheçam. Vamos lá. Aqui também trabalhando com os valores que ele nos deu, né, pessoal? Olha lá. Se, eu já vou pegar ali qual vai ser o nosso item para a gente trabalhar. Se eu falo o seguinte, ó, se a gente pega ali 6 pessoas e organizam elas. E a gente fala que dessas 6 pessoas, qualquer duas não se conhece. Né? Isso significa, né, que 6 pessoas em volta de uma mesa. Vou colocar ali. Eu tenho 6 pessoas sentadas. Seis pessoas sentadas ali. E duas não se conhecem. Duas quaisquer ali não se conhecem. Então isso vai significar que quantas relações de amizade tem entre as pessoas dentro da família. Então eu tenho ali 5 outros membros que se conhecem, né, que ele falou, então 5 vezes 6. Então teria 30 relações dentro da família, ok? E dentro dessa família tem as outras pessoas que não se conhecem. Então, do total de 10 membros, eu tiro ali aquelas 6 pessoas que estavam sentadas, então eu tenho 4. Então, as relações ali agora seria 5 vezes 4, 20 relações. E aí, está acontecendo ali que 20, claramente, ele é menor do que 30. E aí, isso é um absurdo, né? Então, como as amizades ali não estão batendo, a ideia ali do grupo das amizades não bateram, então, entre qualquer 6 pessoas de uma família amistosa, há duas que se conhecem, porque a gente pegou lá no começo e afirmou que tinham duas que não se conheciam. E aí, a relação ali das amizades não fez o que a gente falou, né? Que é o número das amizades baterem. Se a gente testasse isso com 5, só pra gente ver aqui a diferença, né? 5 pessoas sentadas em torno da mesa, mesma coisa. Agora 5 pessoas. Seguindo ali o mesmo raciocínio. A gente teria lá, 5 vezes 5, dariam ali as 30, 25, tô olhando no de cima, né? Teríamos ali as 25 relações. Do grupo de 10 membros, estou tirando aqueles 5, então também teria 5. E aí as relações, nota ali que seria válida, né? 5 vezes 5, 25. Então não cheguei lá naquele absurdo que tinha acontecido no outro. Então, o número mínimo ali, né? Qual o menor valor
para garantir que um grupo de pessoas da família amistosa seja possível encontrar duas que se conheçam, foi 6. Eu já peguei ali o valor e a gente chegaria num absurdo dentro da explicação do que ele nos deu, tá? Um gabarito nosso ali, letrinha B, B de bola, o que nos leva à última questão, questãozinha 20, que trazia assim: seja esse conjunto 1, 2, 3, 4, 5, conjunto com 5 elementos, e sejam A, B e C subconjuntos de U. Então dizemos que A, B, C é uma tripla ordenada especial se essa relação acontece. E ele pergunta: quantas são as triplas ordenadas especiais? Vamos lá. Então, primeiro ali é montar essa ideia dos subconjuntos, né, pessoal? Porque se a gente tem ali subconjuntos de A, B e C, a gente pode olhar ali o seguinte: se tem elementos que pertencem ou não pertencem a cada um desses subconjuntos. Nossa primeira parte vai ser isso. Então, isso vai nos dar essa ideia dele pertencer ou não para cada um deles, né? Eu vou ter ali 2, 2 e 2, ou seja, 8 possibilidades. Possibilidades dele estar ali para cada um dos nossos subconjuntos. Ele está pertencendo ou não, certo? Porque eu pergunto para cada um dos elementos, conjunto A, ele está ou não lá? Então, duas possibilidades. Conjunto B, está ou não? Duas possibilidades. Conjunto C, está ou não? Duas possibilidades, ok? 8 possibilidades para cada um. Porém, para ele ser de uma tripla ordenada, como está lá na nossa questão, né? Uma tripla ordenada especial, né? A gente tem que excluir o caso no qual o elemento pertence a C e ele não pertence a A nem a B, ou seja, aquela união. Eu tenho que excluir o caso que ele pertence a C e não pertence àquela união, certo? Pela simbologia que ele deu. Então, das 8 possibilidades, vão sobrar 7 possibilidades para cada elemento. Então, daquelas 8, eu estou tirando uma, que é dessa exclusão, sobram 7 possibilidades. E aí, princípio multiplicativo, né? Eu não tenho lá 5 elementos. Nossos 5 elementos. Para cada um deles, eu vou ter, então, essas 7 possibilidades dele estar lá ou não. Princípio multiplicativo, né? 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Já que ele colocou em forma de potência para a gente, então 7 elevado a 5, né? E 7 elevado a 5, olha lá, nosso gabarito, letrinha D, D de dei conta de questãozinha detonada. E assim, galera, a gente fecha ali a provinha do nível 3, galera, do ensino médio. E aí, provinha ali na tela para vocês, gabarito na tela também. E voltando aqui para o nosso início, vou deixar aqui a folhinha aqui da nossa prova. A nossa prova aqui na tela para vocês, aí sim, ok? E aí, coloque aí nos comentários como você foi na prova, achou mais fácil, achou mais difícil do que os anos anteriores, acha que vai rolar uma medalha ou não, coloque aí pra gente nos comentários, ok? Vejo vocês em um próximo vídeo, em uma próxima aula, até lá!